Olá, muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Simplesmente Servos e Servas, o nosso espaço de conhecimento enquanto família Ibemeyer. Nossa convidada de hoje, nossa irmã Alessandra. Bem-vinda, irmã. Obrigada, pastor. Prazer estar aqui. Querida Alessandra, você tem sido uma peça fundamental no Ministério de Libras, né? O nosso Ministério EFATÁ. Uma das fundadoras, né? Mas antes de nós conversarmos sobre o ministério, gostaria que você falasse um pouco sobre quem é você. Eu sou a Alessandra, eu sou professora de educação física e eu digo que toda a trajetória da minha vida foi tudo muito encaixadinho por Deus, né? Eu digo que foi plano de Deus em cada passo da minha vida. Primeiro, para começar a escolher a educação física, eu fiz prova para enfermagem para educação física e no último momento eu passei para os dois, né? Porque eu falei assim, não, o que eu passar primeiro é esse que eu vou. Eu passei para os dois, não deu certo. Passei para os dois, aí no último momento escolhi a educação física. Mas o mais engraçado foi que um ano antes eu fui tentar fazer a prova e eu perdi a prova, né? Eu não consegui chegar a tempo, porque o carro não pegou, aí a moto que ia vir estava sem gasolina, acabou a gasolina do posto. Gente, não era para eu fazer a prova, era para eu perder. Mas foi lá na faculdade que eu conheci meu marido, né? Depois que eu conheci meu marido, a gente foi para a mesma igreja. Na igreja dele eu comecei a aprender Libras. E de lá, quando eu terminei o curso de Libras, eu entrei para o Instituto Nacional de Educação de Surdos, ser professora de educação física só para surdos. Então eu digo que foi tudo muito encaixadinho, foi tudo plano de Deus. E ali na igreja, a gente chegou em 2013, mas em 2014 é que a gente começou realmente o ministério. E na realidade eu só falei, né, na igreja, quem quer fazer o curso, tem alguém interessado? No final das contas tinha um pessoal que sabia Libras, e quem sabe aí Libras também pode chegar junto para poder auxiliar, para colaborar, para virar intérprete. Deus está te chamando, ouve. E em 2014, então, quando a gente convidei o pessoal, eu lembro que eu estava sentada lá esperando e gente, não vai vir ninguém. Daqui a pouco apareceu muita gente interessada, gente que já conhecia, gente muito interessada em aprender Libras. E foi uma bênção, porque a gente começou a treinar e os surdos começaram a aparecer, né? Às vezes a gente pensa que, não, tem que ter surdo primeiro. Não, mas se não tem intérprete, não tem ninguém que saiba Libras, como é que eles vão chegar ali, né? Então eu digo que foi tudo Deus que planejou direitinho ali, tudo muito encaixadinho para chegar nesse momento. É que no começo vocês interpretavam para vocês mesmos. Isso, o treino era esse, porque a gente fez o curso, eu dei o curso para o pessoal, principalmente o pessoal que já sabia era mais para aprender sinais bíblicos, né? E o pessoal que não sabia aprendeu desde o básico. E depois para tirar a vergonha, né? Porque você chega ali, fica na frente de todo mundo, a gente fica meio tímido, e Libras a gente tem que se mexer, tem que fazer caras e bocas, né? Não é porque o pessoal é metido não, tá, gente? É porque tem que fazer mesmo, faz parte da Libras. E para tirar essa vergonha, porque senão você trava, né, na hora de fazer, a gente começou a treinar para a gente mesmo. Então ficava ali a pessoa interpretando e a gente sentado. E o mais engraçado é que os surdos mesmo, depois eles começavam a comentar, né? Porque eles eram muito bonzinhos, gente, muito bonzinhos mesmo. Porque às vezes a intérprete ficava assim, como é que é o sinal? Como é que é o sinal? Como é que é isso mesmo? É o quê? O quê? Não entendi. E a gente ia dando o sinal, mas era um momento de treino, mas Deus mandou os surdos, eu acho que também para a gente se acostumar com essa relação, né? Às vezes a gente está interpretando, mas às vezes a gente responde pergunta deles, né? Porque eles interagem, eles têm essa relação com a gente. E eles são muito abertos às pessoas que querem aprender, eles têm um interesse muito grande que mais gente fale com eles, né? E uma vez que você aprende Libras e entra para esse meio, eles são pessoas que estão o tempo todo em contato com você. O tempo todo te ligam, querem visitar, gostam de passear. Eu acho que eu aprendi muito ser cristão com os surdos, porque é vida na vida. Eles não querem só aquele domingo na igreja, não. Eles querem passear junto no sábado, eles querem marcar comemoração, tem aniversário, eles convidam. E eles estão o tempo todo tentando ficar junto. Então, eu acho que os surdos me ensinaram muito isso, que ser cristão é estar junto o tempo todo. Então, quem quiser viver esse momento maravilhoso com os surdos, vem também. Eu, vez ou outra, eu encontro um grupo ali no Norte Shopping, eles, na praça de alimentação, eles se reúnem ali, né, para fazer o lanche e conversam muito, falam muito.
A gente já visitou uma vez lá, inclusive ajudei a resolver alguns problemas deles lá quando tem problema em alguma loja, tem que resolver, precisa de um intérprete. Eu conheci um grupo lá e eles fazem isso, né? Normalmente os surdos eles marcam determinados lugares, o Norte Shopping é um, e a Associação de Surdos é outro lugar que eles normalmente marcam, aí tem o dia certo, a hora certa, e eles sempre aparecem nesses lugares. É um ótimo ponto assim para você treinar Libras, para fazer amizade, para falar de Jesus e para bater um papo, só para ficar com eles, também é muito bom. Eu gostei quando você falou sobre caras e bocas, porque quando nós observamos o trabalho de vocês, a impressão que tem é, será que o intérprete está querendo falar junto com as mãos, né, usar as bocas, porque movimenta tanto a boca, né, franze a testa, mas compõe a linguagem, né, de sinais. Faz parte, é uma das características, porque às vezes um mesmo sinal ele muda totalmente de significado a partir da expressão facial. Então, por exemplo, eu tenho esse sinal que é exemplo, se eu só fizer uma cara neutra, e eu ainda falo, posso fazer exemplo com a boca. Mas se eu fizer uma cara de triste, esse sinal é triste. E se eu girar e ainda fizer mais triste, é entristecido. Então, no final das contas, a minha expressão facial mudou totalmente o significado desse sinal. É no mesmo lugar, a única coisa que muda é a minha expressão facial. Então, a gente faz muitas caras e bocas para que tenha o sentido correto. Então, meu irmão, minha irmã, quando você observar daqui para frente as caras e bocas, saiba que tem um sentido, um significado especial. Hermenêutica em Libras. Chique, né? Você pode contar para a gente uma experiência que marcou a sua vida nesse ministério? Eu lembro-me que uma situação que marcou muito foi quando nós precisamos aconselhar, né? Fazer o aconselhamento, que eu fui procurado e falei, agora olha, vocês me colocaram numa sinuca de bico, porque vou precisar de um intérprete. Foi uma experiência para mim muito rica. Uma experiência que tenha sido marcante para você. O ministério tem vários momentos, né? A gente tem uma jovem na nossa igreja, a Mariana, ela é uma bênção. Ela é surda, ela é oralizada, ela consegue falar também, ela faz leitura labial. E uma coisa que acontece muito na comunidade surda é que eles querem conviver muito com os surdos. E aí os relacionamentos deles, né, amorosos, também se dão nesse meio, né? E ela estava, assim, apaixonada pelo namorado dela, né? E uma coisa que foi muito marcante para mim foi que a gente via que ele não tratava ela bem. Ele não te trata bem, ele não é aquela escolha de Deus para você, mas ela tinha aquele apego, né? E a gente pôde ir no acampamento dos jovens, né, no retiro dos jovens, fomos os intérpretes, ela também foi, e Deus tocou o coração dela. E pra gente, aquilo foi maravilhoso, porque a gente não estava ali só para interpretar simplesmente, a gente estava ali para passar a palavra de Deus para o coração dela. E foi ali que Deus tocou no coração dela e mostrou assim, que ela tem valor, que ela precisava se valorizar, que Deus tem algo melhor para a vida dela. E aí ela conseguiu sair daquele relacionamento que não era bom para ela. E foi muito bom, a família dela ficou muito feliz com isso. E ela mesma percebeu que ela podia, ela devia se valorizar mais e ela merecia mais, Deus quer mais para ela. E ela é uma bênção, ela continua na nossa igreja, louva ao Senhor e agora está se formando, né, na faculdade de pedagogia. Então, assim, eu percebo que Deus usa a nossa vida, às vezes, em momentos que a gente, em situações que a gente nem pensava, né? É um relacionamento dela, para ela, né, viver de um jeito mais feliz. Para mim, aquilo me marcou muito. Teve o momento dos aconselhamentos, né, que é algo difícil, até eu, às vezes, fico constrangida. A gente também teve momentos de ter que ir à polícia, porque os surdos, às vezes, chega, né, aquele... exigindo, né, que você compareça para dar depoimento, e eles ficam assustados, o que foi que aconteceu? E na realidade era uma surda que tinha sumido, só que aí a polícia simplesmente chega e exige, você tem que ir, e eles, e aí, o que eu faço, Alessandra? E a gente foi com o Marconi, que também é um surdo que se batizou na nossa igreja,
Fui lá com ele, interpretei, aí ele ficou aliviado. Era só para saber informações, porque ela tinha sumido. Depois acharam a pessoa, né? E ele todo preocupado. Então a gente vê que a igreja não é só aquele momento de culto, né? Fora dali, em outros momentos da vida. Então essas coisas marcam a gente. E o Marconi foi também uma pessoa que me marcou muito, porque a esposa dele, quando ela começou a ir lá na igreja, ela não tinha interesse nenhum, né? De se tornar cristã, de aceitar a Cristo. Ela foi porque ele começou a falar de querer casar, porque eles já viviam juntos, mas eles queriam regularizar a situação deles, né? E hoje em dia ela já aceitou a Jesus. Ela não se batizou na nossa igreja, ela se batizou em outra igreja, que tem um pastor surdo, mas ela está seguindo e começou ali. A sementinha foi plantada ali na nossa igreja, com o Marconi indo. E para mim, essas vidas marcaram muito. A Mariana, que continua ali com a gente, o Marconi, a esposa dele, que graças a Deus estão seguindo ao Senhor. E a gente fica orando para que Deus traga mais pessoas e que abençoe a vida destes que Ele já trouxe para a gente. E o ministério se esforça para fazer o melhor sempre. Um desafio do ministério hoje? Desafio hoje é a gente conseguir mais pessoas interessadas em interpretar, né? A gente quer que toda a igreja aprenda Libras, tá? A gente quer que todo mundo saiba se comunicar com surdo, faça o curso de Libras. Isso é uma outra história. Isso é uma característica, porque a ideia é, eu não quero ser intérprete, ok, mas você quer falar, né? Quer bater um papo, Sim. ele é um irmão cristão que nem você. Então a gente quer isso. Mas a gente também quer intérpretes, porque a gente chegou uma época a ter 13 intérpretes. Então a gente interpretava o culto da manhã, da noite e até o de quarta-feira. Só que as pessoas casam, se mudam, arrumam emprego em outros lugares, a vida acontece, né? E a gente agora está com 5 ou 6 intérpretes. E aí fica muita sobrecarga, né, para fazer todas as interpretações. Mas a gente quer muito que mais pessoas venham. E a gente está com um curso de Libras aos sábados. E é ali que começa, porque a gente começa a perceber que as pessoas têm interesse, depois as pessoas que querem mesmo, elas continuam treinando para se tornarem intérpretes. Além desse desafio, uma palavra especial para a nossa comunidade de fé. Para a nossa comunidade de fé, eu digo, faça tudo como se fosse para o Senhor, não para os homens, porque no final das contas o que importa é o que a gente está fazendo, que tudo aquilo a gente está fazendo para Deus. Então, às vezes, alguém te magoa, às vezes você vê uma resposta atravessada de um irmão, mas isso não é o importante, porque você tem a paz de Cristo no seu coração, a alegria de Cristo no seu coração, e Deus quer que você sirva com essa alegria. Então, tem desafios? Tem, mas em toda igreja vai ter, não adianta mudar de um lugar para o outro. Eu acho que amadurecimento na fé é isso, é você conseguir enxergar que em meio às dificuldades Deus está ali do seu lado, Deus está ali para te sustentar e para você aprender. Às vezes os desafios que a gente encontra dentro da igreja com algumas pessoas é a forma de Deus nos ensinar a amar mais profundamente, nos ensinar a ser mais paciente. É difícil? É. Sou perfeita? Não. Mas é o convite que eu faço a todos. Faça tudo como para o Senhor, não como para os homens, porque e se enxergar no seu irmão Cristo, faça como se você estivesse servindo a Cristo ali naquele momento. E vai ser excelente se você fizer assim. É assim que eu penso. Eu acho que se todo mundo pensar assim, a gente vai ser uma igreja que realmente mostra o amor de Cristo uns para os outros. Querida Alessandra, muito obrigado por sua participação conosco, pelo desafio que você coloca aí diante de cada um de nós. Querida igreja, mais um desafio que você recebe a partir de alguém que está simplesmente sendo serva no Ministério Efatá. Há um lugar para você? Com certeza, a partir do instante em que Deus te chamar de forma específica para esse ministério. Mas há um lugar também no todo, enquanto igreja, participar desse ministério. Um bom dia, uma boa tarde, um sorriso, um abraço, porque, como a Alessandra colocou, são nossos irmãos e irmãs em Cristo. E aqueles que estiverem chegando, ainda sem essa experiência com Cristo, precisamos lembrar da nossa missão, amar do jeito de Jesus. Isso inclui os nossos surdos.
Que Deus nos abençoe ricamente e que enriqueça esse ministério com a nossa participação. Deus nos permitindo, nos encontramos em nosso próximo Simplesmente Servos e Servas.